Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 9 de dezembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 99 mil dólares americanos, com uma desvalorização de 1% nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também tem queda de cerca de 2,4% nas últimas 24 horas, com cada unidade nesse momento cotada em aproximadamente 3.900. A gente tem visto uma pequena queda dos principais criptoativos nas últimas 24 horas. O Bitcoin está oscilando entre 98 e 102 mil dólares durante esse último final de semana todo, e nesse instante, que nem eu falei, está cerca de 99 mil dólares. De qualquer forma, apesar dessa pequena lateralização que a gente está vendo, até mesmo com uma pequena queda nas últimas 24 horas, isso não está diminuindo o interesse dos institucionais pelo Bitcoin, não está diminuindo o interesse dos institucionais por criptomoeda. Na última sexta-feira, dia 6 de dezembro, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram mais um dia super positivo. Foram mais de 3.900 Bitcoins de inflow, foram mais de 3.900 Bitcoins de entrada. Naturalmente, que nem já está se tornando rotina falar aqui no Giro Bitcoin, o ETF de Bitcoin Spot que liderou as entradas na sexta-feira foi o da BlackRock, com 2.525 BTC de inflow. Com isso, o ETF da BlackRock já tem mais de 523 mil Bitcoins sob gestão e, ao todo, todos os ETFs de Bitcoin Spot têm 1.108.221 unidades de BTC. Isso foi no ETF de Bitcoin Spot. Agora, indo direto para o ETF de Ether Spot, a gente teve mais um dia positivo na última sexta-feira. Na última sexta-feira, dia 6 de dezembro, os ETFs de Ether Spot tiveram uma entrada de mais de 22 mil unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 83,8 milhões de dólares. É uma marca bastante expressiva e, de novo, é uma marca que tende a aumentar caso de fato aconteçam as mudanças da SEC e tenha a aprovação do rendimento, da possibilidade do Ether que está sendo gerenciado por esses ETFs ser colocado em staking e gerar rendimento para os detentores desse ETF. Se isso acontecer, sem sombra de dúvida, a gente vai ver sim um fluxo ainda maior de capital nesse ETF e, consequentemente, no mercado cripto como um todo. E ainda falando sobre o Ether, o preço do Ether está formando, abre aspas, mudanças estruturais indicando que um grande movimento pode estar próximo. Alguns comentaristas de criptomoedas dizem que ele pode testar novamente sua máxima histórica dentro dos próximos 7 dias. O apresentador do podcast Bankless, o Ryan Adams, afirmou em um post no antigo Twitter, na rede social X, no dia de hoje, 9 de dezembro, que uma nova máxima histórica do Ether poderia acontecer dentro da próxima semana. Vale ressaltar que a atual máxima histórica do Ether, ou seja, a atual ATH, All Time High, é de 4.878 dólares, alcançado em novembro de 2021. Então a gente já está ali há 3 anos dessa All Time High e agora finalmente o Ether voltou ali para casa dos 4 mil dólares. É bem verdade que nesse momento está na casa dos 3.900, está em queda nas últimas 24 horas, mas de qualquer forma, se a gente olhar um período de tempo, um recorte de tempo um pouquinho maior, a gente vai ver que o Ether tem conseguido sim se recuperar. Por exemplo, se a gente olhar aqui o gráfico da última semana, a gente vai ver que o Ether está com uma valorização de 7%. Se a gente olhar o gráfico do último mês, a gente vai ver que o Ether está com uma valorização de 28%. Do último ano, de 64%. Então, é uma marca bastante expressiva que o Ether está conseguindo agora, nesse momento, de romper novamente os 4 mil dólares, e isso é um ótimo sinal para que sim, talvez a gente possa vislumbrar uma possibilidade de all-time high. E é claro que quando o Ether sobe, outras criptomoedas, especialmente as ligadas ao ecossistema do Ether, também subam. Assim que, quando o Bitcoin sobe, é natural que a gente veja as principais criptomoedas também subindo. Não necessariamente na mesma proporção, mas também subindo. E algo que tem ajudado muito o Bitcoin a valorizar é o aumento do interesse institucional no BTC. E agora, o National Center for Public Policy Research, que é um think tank com sede em Washington, D.C., que defende mercados livres, submeteu uma proposta de acionistas à Amazon sugerindo que uma estratégia de tesouraria corporativa em Bitcoin fosse considerada na reunião que vai acontecer em abril de 2025. De acordo com a proposta, o índice de preços ao consumidor, que é o CPI, usado para medir a inflação, que atualmente indica uma inflação de 4,95%, é uma medida notavelmente pobre,
da verdadeira desvalorização da moeda. Os autores sugeriram que a taxa real de inflação pode ser o dobro do valor reportado pelo CPI. Abre aspas, em 6 de dezembro de 2024, o preço do Bitcoin aumentou 131% no ano anterior, superando os títulos corporativos em 126% em média. Nos últimos 5 anos, o preço do Bitcoin aumentou 1.246%, superando os títulos corporativos em 1.242% em média. Fecha aspas. Isso faz parte justamente, esse texto, faz parte justamente dessa proposta do Think Tank para os acionistas da Amazon. Vale ressaltar que cada vez mais empresas de grande porte, de grande calibre, tem cogitado, tem debatido a possibilidade de se expor diretamente ao Bitcoin. A gente teve agora, em dezembro de 2024, a Microsoft tendo uma reunião de acionistas, onde inclusive o Michael Saylor, que é um dos fundadores da MicroStrategy, pôde fazer uma apresentação explicando o porquê que ele acha que a Microsoft tem sim que se expor em Bitcoin, falando que inclusive se a Microsoft se expor ao Bitcoin, eles podem adicionar até 5 trilhões de dólares ao valor de mercado dela. E o Michael Saylor não falou isso da boca para fora. Eu até comentei hoje lá no meu Twitter, no meu perfil pessoal do Twitter, o @paulo_aragão, que a MicroStrategy comprou mais 21.550 unidades de Bitcoin entre os dias 2 e 8 de dezembro. Eles anunciaram isso no dia de hoje, dia 9, que eles fizeram essas compras entre o dia 2 e o dia 8, e agora com isso eles já estão com 423.650 BTC, o que em dólar americano dá quase 42 bilhões de dólares com a cotação atual. Isso está demonstrando que a MicroStrategy não vai parar com essa estratégia de acumular mais e mais e mais e mais Bitcoin. E tem dado certo. Eles têm tido um lucro bastante considerável. Claro que é um lucro não realizado ainda, porque eles estão acumulando Bitcoin. Eles têm tido um lucro bastante considerável ao longo do tempo e, pelo visto, vão continuar acumulando cada vez mais. 423 mil Bitcoins é muita coisa. Vamos lembrar que a quantidade máxima de Bitcoin que vai existir vai ser de 21 milhões e o último só vai ser minerado lá em 2140. No momento, a gente tem cerca de 19,9 milhões de Bitcoin já emitidos e em circulação. E para fechar o giro Bitcoin de hoje, a popular meme coin PEP ultrapassou o token da Uniswap em termos de capitalização de mercado no último dia 7 de dezembro. A meme coin, com tema de sapo, atualmente tem uma capitalização de mercado de mais de 11 bilhões de dólares em comparação com a capitalização de mercado da Uni de aproximadamente 10,6 bi. Se a gente olhar aqui agora, inclusive o CoinMarketCap continua na frente da Uniswap. Teve uma pequena queda desde essa matéria aqui do Cointelegraph falando sobre isso, mas de qualquer forma continua à frente. Nesse instante, a PEP é a 20ª maior criptomoeda do mercado, enquanto a Uniswap, que é o token de governança da maior exchange descentralizada do mundo, é o 21º maior criptoativo. É impressionante a força que a Pepcoin está tendo. Vale ressaltar que diversas memecoins, as principais memecoins estão em queda, mas, apesar disso, a PEP continua um ciclo de alta. A Dogecoin, por exemplo, nas últimas 24 horas, está sendo uma queda de 4,7%. A Shiba Inu de 6%. A Dog with Hatch, uma queda de 8%. A Bonk de 5,4%. Enquanto isso, a Pepcoin com uma alta de 2,62% nas últimas 24 horas. Impressionante performance desse terceiro maior criptoativo terceiro maior meme coin do mercado. Meme coin é uma classe de criptoativo, digamos assim, e a PEP é a terceira maior dessa classe, terceira maior dentro das meme coins. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!